bem-vindo a mais uma aula de física. Essa aula a gente vai falar sobre trabalho e energia. Vamos lá? Turma, eu sei que vocês já ouviram, né, alguém falar para vocês, hoje eu vou trabalhar, ou eu trabalho muito, meu trabalho é cansativo, ou até mesmo você já deve ter falado, né, que vocês têm muito trabalho para fazer, não é mesmo? Turma, hoje vamos falar sobre trabalho, mas em nenhuma dessas situações que eu acabei de dizer para você é a nossa definição correta de que é o trabalho. Aqui na física a gente vai falar do trabalho de uma força, não o trabalho que a gente realiza, certo? Quem vai realizar o trabalho nessa situação vai ser quem? Vai ser a força. Turma, para vocês lembrarem, força, lá nas nossas primeiras aulas de física, de dinâmica, força é uma ação. É uma ação que é capaz de deformar, não esqueço disso, hein? Deformar, modificar. Na verdade, eu vou trocar o modificar por acelerar, né? Porque nesse caso a gente já falou deformar ou modificar, acelerar, ou também equilibrar um corpo. Então, gente, nós vamos estudar aqui o trabalho de uma força, ou seja, força é uma ação. Por exemplo, quando você exerce uma força numa mesa ou qualquer outro objeto que é capaz de deslocá-lo, isso é definição de trabalho. Então, pensa, anota aí para aí o vídeo, né, para anotar aí essas definições de força, mas lembrando, vocês já tiveram essas definições lá nas nossas primeiras aulas, tá? Então, gente, pensa na seguinte situação para a gente definir o que é o trabalho de uma força, tá? Já ficou claro que quem vai realizar o trabalho aqui vai ser a força, né? Vai ser essa ação, e não o corpo, e não a pessoa, certo? Eu posso exercer uma força no objeto, ou seja, eu vou empurrar ou puxar um objeto, correto? Se eu causo um deslocamento nesse objeto, gente, quer dizer que a força que eu exerci no objeto foi responsável para realizar trabalho sobre ele. E aí a gente vem na nossa primeira definição, certo? Que trabalho, olha lá, que trabalho é definido por transferência ou transformação de energia, transferência ou transformação de energia, né? Transformação de energia, certo? Então, o trabalho é transferência ou transformação de energia para um outro corpo, certo? Ou seja, você empurrar ou puxar um objeto, como está aqui na nossa animação, né? Você empurrar e exercer uma força no objeto que é capaz de deslocá-lo, essa força está realizando um tipo de trabalho. Então, essa definição aqui na física de que é o trabalho, gente, é uma definição totalmente diferente do que a gente se fala no dia a dia, correto? Esse trabalho aqui, primeiro, é o trabalho de uma força. Então, a força é capaz de modificar, de acelerar, de deformar um corpo, né? Então, nesse caso, a força vai ser capaz de acelerar esse corpo, fazendo com que ele tenha aí um deslocamento. Ou seja, a força realizou um tipo de trabalho nesse corpo. Ou seja, ela transferiu, ou em uma outra situação, vai transformar a energia para um outro corpo. Correto? Então, o que a gente consegue tirar do nosso dia a dia é uma analogia, por exemplo, quando você faz muito exercício físico, você não fica cansado, ou quando você estuda bastante, não você fica cansado, esgotado, é como se você tivesse feito uma transferência de energia, não é mesmo? Dá para a gente fazer essa analogia aqui com o nosso sistema, por exemplo, realizando uma força no objeto que é capaz de deformar não, né? Que é capaz de acelerar aí deslocando esse objeto, correto? Então,
isso é definição de trabalho. Muito bem. Agora vamos para a nossa próxima situação. Como é que a gente consegue calcular o trabalho de uma força? Beleza? Turma, de uma maneira geral, o trabalho é representado pela letra tal. Tá vendo? Essa letrinha aqui, bem bonita. Essa letra é tal, tá? É uma letra grega. Ela escreve assim, ó, tal, certo? Mas em alguns livros eles costumam usar a letra que representa o trabalho pela letra T maiúsculo, né? Mas a gente já viu que a letra T maiúscula aqui para a gente pode ser aquela força de tração. Vocês lembram? O tipo de força de tração. Então, eu não uso o T aqui maiúsculo para não confundir, tá bom? Mas a gente vai usar aqui a letra tal, letra grega tal, para representar o trabalho de uma força. Alguns livros também, gente, usam a letra W, né? Que representa aí o trabalho em inglês, o work, certo? Então, a gente vai usar o tal, tá? O tal do trabalho. Então, vou apagar aqui de novo para a gente faça as anotações, tá? Para a gente seguir aqui o nosso conteúdo. Bom, a letra que representa o trabalho de uma força vai ser a letra tal. Não esqueçam disso. Parece um 2 de cabeça para baixo, né? Um C. Vê aí do jeito que você acha melhor para entender. Mas essa letra é a letra tal do alfabeto grego, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Gente, olha lá. Como é que a gente consegue calcular o trabalho? Lembrando que o trabalho é representado pela letra tal aqui pra gente, tá? Deixa eu escrever aqui em cima. Pronto. O trabalho da força, gente, é possível a gente calcular por uma equação, né? Que ela é, de uma maneira geral, força vezes o deslocamento. Ou seja, você exercer uma força no objeto capaz de deslocá-lo, isso é definição de trabalho, certo? É o trabalho de uma força. E esse F aqui, ele pode ser qualquer tipo de força, pode ser força-peso, força normal, força de atrito, força elástica, certo? Então, quem vai realizar o trabalho vai ser a força. Esse F aqui, ele representa para a gente força. Força tem unidade de medida de newtons, correto? Newtons. O Dzinho aqui, minha gente, o Dzinho é o deslocamento. Então, se você exerce uma força no objeto, se você causa aí um deslocamento nele, essa força está realizando um trabalho sobre o objeto. Então, o Dzinho é o deslocamento, dado aí no Sistema Internacional, unidade medida em metros. Aí a gente conclui, né, que o tal, que é o trabalho, é dado pelo Newton vezes metro, certo? Onde Newton vezes metro são unidade de medida no Sistema Internacional de Trabalho, tá? Newton metro. Newton vezes metro ou Newton metro. Nada de Newton por metro, porque Newton por metro é como se fosse uma divisão, mas isso não é uma divisão, isso é uma multiplicação. Veja, gente, isso aqui não é uma equação, não, tá? Isso aqui eu estou só representando que são as unidades de medida tanto de força quanto deslocamento. Ou seja, são as unidades de medida de trabalho. Mas, para facilitar a vida de vocês, Newton vezes metros também pode ser chamado de Joule, né? Joule. Deixa eu só ajeitar que ficou feio ali. É chamado de Joule. Joule pra gente aqui que é brasileiro, tá? Mas o correto mesmo, Joule, letra maiúscula, tá, gente? O J maiúsculo aí para representar o Joule. Deixa eu apagar novamente para ficar tá muito feinho, né? Rapidinho. Olha lá. Como eu estava falando, gente, Joule é um sobrenome de um físico, tá? Unidade medida em letra maiúscula, tá? Aqui a gente chama, no Brasil, a gente chama de Joule mesmo, tá? Mas a pronúncia correta é Joule, né? Alguns chamam de Joule, mas o correto é Joule, né? É o nome aí do físico que estudou aí sobre energia. Então, Joule é a unidade medida no Sistema Internacional de Energia. Como o trabalho é uma forma de energia, né? Lembra? Transferência, transformação de energia, que é capaz aí de deslocar um corpo, correto? E a gente diz que trabalho tem unidade de medida de Joule, tá? Ou Joule. Tudo bem, minha gente? Então,
Se você não quiser escrever Newton vezes metros, o melhor aqui para você é escrever Joule. Trabalho é dado em Joule. Tranquilo? Então, vamos lá para a próxima parte, que é sobre o trabalho de força, trabalho de uma força paralelo ou não paralelo ao deslocamento. A gente tem duas formas de calcular o trabalho, tá? Quando o trabalho for paralelo ao deslocamento ou quando o trabalho não for paralelo ao deslocamento. Tá? Então, dá para a gente calcular o trabalho dessas duas formas. Lembrando que como o trabalho ele relaciona força e deslocamento, então a gente vai analisar essas duas grandezas aqui nos nossos problemas, tá? Então, vamos lá. Olha lá, primeiro vamos começar quando o trabalho, o trabalho dessa força, né? A força, por exemplo, é paralelo ao deslocamento. Quando isso acontece, professora? Quando a força é paralela ao deslocamento, é quando eles estiverem numa mesma direção. Veja, o deslocamento aqui está apontando para a direita, então o objeto, a força, está sendo aplicada para a direita, tá vendo? A direita não, né, gente? Horizontal. Direita, a professora já está falando de sentido. Não. Deixa eu corrigir aqui. Turma, quando o deslocamento for na horizontal e a força também for na horizontal, a força e o deslocamentos, eles são paralelos um ao outro, tá? Eles são paralelos. Ah, professora, e se a força for na vertical e o deslocamento na vertical? Sim, eles também vão ser paralelos. Então, anota aí a definição de ser paralelo. Quer dizer que se a força e o deslocamento estiverem numa mesma direção, aí a gente tem aí a força paralela ao deslocamento, ou seja, o trabalho nessa relação é quando a força é paralela ao deslocamento, certo? Então, veja, quando a força e o deslocamento, vou escrever aqui, quando a força e o deslocamento estiver em uma mesma direção, certo? Quando a força e o deslocamento estiverem numa mesma direção, a gente fala que a força ela está paralelo ao deslocamento. Ou seja, para a gente calcular o trabalho dessa força que está na mesma direção que o deslocamento, é só a gente pegar o trabalho é igual a FD. Ou seja, força vezes deslocamento. Não tem segredo. É calculado dessa equação aqui. Então, quando a força é paralela ao deslocamento, não tem segredo. É só você calcular o trabalho multiplicando a força pelo deslocamento, certo? E isso para quando a força e o deslocamento estiverem paralelo um ao outro, ou seja, estiverem numa mesma direção. Se estiverem na horizontal, perfeito. Se estiver na vertical, perfeito. Eles estão paralelos um ao outro, tá bom? Mas eles precisam estar numa mesma direção. Se o deslocamento estiver na deitado e a força em pé, eles não vão estar numa mesma direção, vão estar em direção diferente. O deslocamento está na horizontal e a força está na vertical. Isso aqui não é válido, tá? Essa equação aqui para calcular o trabalho, ela não é válida para essa situação. Tudo bem? Mas se o teu problema te fornece força e deslocamento estiverem paralelos um ao outro, não perca tempo, use aqui a equação do trabalho, que é igual a FD. Beleza? Muito bem. Então, vamos lá. Ah, lembrando que essa força aqui, gente, é uma força constante, tá? É uma força que não varia. Esse F aqui sempre vai ser o mesmo ao longo aí do deslocamento do objeto. Certinho? Então, vamos continuar aqui para a nossa segunda parte. Olha lá. O trabalho de uma força é definido como a grandeza escalar correspondente ao produto da força pelo deslocamento, desde que a força e o deslocamento tenham uma mesma direção e, nesse caso, sentido, né? Muito bem. E aí a gente pode calcular o trabalho é igual a FD. Dessa forma, se estiverem a mesma direção, o trabalho é igual a FD. Sem segredo nenhum, tá bom?
A gente já viu que força F é força, D é deslocamento e tal é o trabalho, tá? No sistema internacional, não esqueça, força é medida em newtons, o deslocamento é medido em metros e o trabalho é medido em joule, né? Muito bem. Olha lá, vamos conhecer agora os dois tipos de trabalho, tá? A gente já viu que a gente está estudando a parte de quando a força é paralela ao deslocamento. Como é que a gente calcula o trabalho quando a força é paralela ao deslocamento? Trabalho é FD, tá bom? Não esqueçam disso, por favor. Isso quando a força é paralela ao deslocamento. Agora a gente pode ter dois tipos de trabalho. Um chamado trabalho motor e o outro resistente. Vamos primeiro ver o que é o trabalho motor. Quando o objeto, gente, estiver na mesma direção que o deslocamento, certo? Você já sabe que essas forças e deslocamento são paralelos, correto? A gente calcula dessa equação aqui. Muito bem. E se eles estiverem no mesmo sentido, ou seja, presta atenção, se o deslocamento apontar para a direita e a força também apontar para a direita, a gente diz que esse trabalho ele é positivo, ele tem um número positivo. Ou seja, trabalho é igual a FD e é um trabalho que positivo, é um trabalho maior que zero, tá? É um trabalho que não vai dar negativo, o número vai ser positivo. Logo, a gente chama isso de trabalho motor. E isso só acontece quando a força estiver no mesmo sentido que o deslocamento, viu? A força estiver no mesmo sentido, ó, aponta para a direita a força? Sim, o deslocamento também aponta para a direita? Claro, então o trabalho é motor, tá bom? Então, quando o trabalho é motor, professora, é quando a força estiver no mesmo sentido que o deslocamento. Ou seja, o trabalho tem um número positivo, o trabalho é motor. Tá bom, gente? Então, vamos para a próxima aqui. Quando o trabalho, olha aí, ó. Quando o trabalho é resistente, né? Ou seja, quando o trabalho é resistente, professora, é quando a força aplicada estiver no sentido contrário que o deslocamento. Eu acho que alguém já passou por uma situação assim, né? Quando o carro, por exemplo, o motorista esquece de acionar o freio de mão, né? Se tiver, por exemplo, até numa ladeira ou algum plano que esteja um pouco inclinado, né? Enfim, com alguma característica que dê para o carro sair deslizando, caminhando, mesmo com o carro desligado, se o freio de mão não estiver acionado, o carro pode andar um pouquinho, né, gente? Acho que alguém aqui na turma deve saber desse tipo de situação. Pense numa situação dessa com esse caminhão. Ele está caminhando para a direita, ó, o deslocamento dele está apontando para a direita, mas o menino está aqui na frente, o forçudo, né? Vai tentar aqui parar esse objeto, exercendo uma força para a esquerda. Olha lá, o deslocamento é para a direita, mas a força que ele está aplicando é para a esquerda. O sentido é contrário. A força está no sentido contrário que o deslocamento. Quando isso acontece, minha gente, o trabalho é resistente. Quer dizer que se você calcular o trabalho realizado por essa força, vai dar o quê? Um valor negativo. Como é que a gente calcula? Como elas são paralelas, continua aplicando aqui a nossa equação de FD, certo? Eu vou trocar esse negativo daqui, vou colocar aqui embaixo, ó, para você lembrar que para quando a força é contrário ao deslocamento, o trabalho é negativo, é menor que zero, tá? Ou seja, o trabalho é chamado de trabalho resistente. Fechou? Muito bem. Vamos lá recapitular. Quando a força estiver paralelo ao deslocamento, tu calcula normal o trabalho. O trabalho é FD, sem problema nenhum, tá? Mas aí tu precisa lembrar que o trabalho ele pode ser tanto motor, ou seja, quando a força estiver no mesmo sentido que o deslocamento, né? O trabalho é positivo, certo? Vou até ajeitar aqui ali o tal. Pronto. Deixa eu ajeitar o tal aqui. Certo? Ih, ficou mais feio ainda, né? Deixa eu ajeitar novamente. Pronto. Vamos lá. Então, veja, para quando a força é paralela ao deslocamento, tu usa essa equação aqui normal, trabalho igual a FD. Aí tu tem que lembrar que ele pode ser dois tipos de trabalho. O motor, quando o trabalho é positivo, ou o resistente, quando o trabalho ele é negativo, certo? Ser positivo ou ser negativo, minha gente, vai depender do sentido da força e o deslocamento. Se a força tiver sentido contrário, é resistente. Se a força estiver no mesmo sentido que o deslocamento,
é positivo, é motor. Tranquilo, né, minha gente? Então, finalizamos essa parte e agora a gente vai fazer um exercício para a gente entender como é que a gente consegue aplicar essa primeira parte de trabalho, tá? Quando a força é paralela ao deslocamento. Olha lá. Um garoto empurra uma cômoda durante um certo intervalo de tempo e consegue deslocá-la por 5 metros, né? Sabendo que a força aplicada tem um módulo de 20 newtons e foi aplicada na mesma direção e sentido do deslocamento, determine o valor do trabalho realizado pela força. Gente, a força e o deslocamento eles estão numa mesma direção. Como é que a gente calcula o trabalho quando a força estava na mesma direção? Opa! Quando eles estão paralelos, o trabalho é igual a FD. Muito bem. E aí ele deu o valor do deslocamento, que é de 5 metros, e ele também deu o valor aí da força, né? A força de 20 newtons. Dá para a gente calcular o trabalho realizado por essa força F? Com certeza, o trabalho é F, que é 20, e o deslocamento, que vale 5. Será que esse trabalho é positivo? Vamos ver. Ele diz que a força está no mesmo sentido que o deslocamento, ou seja, o trabalho é positivo. Multiplicando 5 vezes 20 dá 100 joule, né? Unidade de medida de trabalho. Então, tá aqui. Lembrando que o trabalho é um trabalho que maior que zero. O trabalho é um trabalho motor. Por quê, professora? Porque a força está no mesmo sentido que o deslocamento. Então, o trabalho é positivo, o trabalho é motor. Tranquilo? Então, vamos para outro exemplo. Olha aí. Isso aqui é a resolução do problema, né? Ele empurrando a cômoda com a força F, né? De 20 newtons e o deslocamento de 5. Substitui aqui e calcula o trabalho, que é de 100 joules. Muito bem. Então, vamos lá para o próximo. Vamos para outro exemplo, né? Olha aí, o carrinho querendo deslocar, caindo aí, deslizando para baixo. E aí, o carinha empurrando aí o caminhão para ele não descer, né? Para ele continuar subindo. Aí diz o seguinte: um homem tenta deter a descida de um carro em uma rampa e aplica uma força de 100 newtons, ou seja, F é igual a 100 newtons. Ele aplica essa força na mesma direção dessa rampa, mas no sentido contrário ao da descida. Como o carro continua descendo por 8 metros, ou seja, um deslocamento 8 metros, determine o valor do trabalho realizado pela essa força. Como é que a gente calcula o trabalho realizado pela força? Quando a força está na mesma direção que a trajetória, que o deslocamento. Força é FD, certo? Como o deslocamento dele está sendo feito aqui para baixo, né? Olha lá, o deslocamento D, gente. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Como o deslocamento dele está descendo, né? Está vindo aqui para baixo, tu consegue ver que a força F que está sendo aplicada para a esquerda aqui, ó, ela está na mesma direção que o deslocamento. Então, tu pode calcular o trabalho por FD, sem problema nenhum. Correto? E aí, ele diz qual é o valor desse trabalho feito por essa força, se a força F vale 100 newtons e o deslocamento vale 8 metros. Sabendo que a força aplicada... Ih, o que aconteceu aqui? Deixa eu ver. Quer manter suas notações da tinta? Manteu aí. Não vai sair? Voltou, né? Olha aí, gente. Voltando, né? Olha aí. Então, quer dizer que a força aplicada aí no carro, né? No caminhão, é uma força de 100 newtons. E o deslocamento feito por ele é de 8 metros. É uma força que está aplicando no sentido contrário ao deslocamento. Veja, o deslocamento está descendo e a força F está subindo. Ou seja, o trabalho ele é um trabalho negativo. 8 vezes 100, 800 joules. Então, o trabalho fica menos 800 joules, porque esse negativo saiu, porque a força é sentido contrário ao deslocamento, e esse trabalho é um trabalho chamado trabalho resistente, certo? É um trabalho resistente. É um trabalho menor que zero, um trabalho negativo. Pronto, finalizamos aqui essa primeira parte. Eu espero que vocês tenham entendido, certo?
Estudem mais, façam mais exercícios sobre esse conteúdo de forças quando estão paralelas ao deslocamento, né? Como é que a gente calcula o trabalho quando a força está paralela ao deslocamento, a gente acabou de ver. E a gente viu que é um trabalho motor e que é um trabalho resistente. Na próxima aula, vamos ver quando a força não estiver paralela, ou seja, ela não está paralela ao deslocamento, como é que a gente consegue calcular esse trabalho. Tá bom, minha gente? Então, eu espero que espero que vocês estudem, espero que vocês tenham entendido. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, 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 tchau.